Vamos abrir a palavra de Deus. Eu pediria que os irmãos, por favor, abrissem a Escritura Sagrada. Vamos continuar nosso caminho, nossa jornada. Diálogo sobre a felicidade é o que temos pensado, é o que temos dialogado, conversado. E hoje eu queria convidar-lhes a, abrindo a palavra de Deus, chegar na carta magna do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 15. Uma das cartas mais importantes do Novo Testamento, uma das cartas de maior peso teológico, considerada pelos estudiosos como o quinto evangelho. Carta aos Romanos é, sem dúvida, uma carta necessária para a igreja contemporânea, como foi em todos os tempos, a partir de sua escrita. Romanos capítulo 15, versículo de número 1 e 2. Hoje nós vamos falar sobre o tema a difícil tarefa de conviver. Porque viver de forma feliz só é possível se aprendermos a conviver. E aí vamos ver quais são os conselhos paulinos sobre quem deseja ter uma convivência agradável. Mas nós que somos fortes, conselho de Paulo, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para edificação. No versículo 3 ele vai dizer, porque Cristo não edificou a si mesmo, mas ao próximo, não agradou a si mesmo, mas ao próximo, não tinha como alvo a si mesmo, mas o próximo. Então Jesus é o nosso supremo modelo. Oremos ao Pai. Nosso Deus, estamos diante de Tua palavra, com temor e tremor nos aproximamos dela. Pedimos-te que inspire-nos a falar, ó Deus, o Teu desejo e a Tua vontade nesta noite. Rogamos-te pelo Renato que estará retornando, que o Senhor possa conduzi-lo em segurança, que o Renato em paz possa retornar à sua casa. Abençoe a vida dele, Pai, e fales conosco, pois aqui estamos desejosos de ouvir a Tua voz. Amém e amém. Sem dúvida, se nós aprendermos a conviver bem, nós teremos uma vida mais leve, mais agradável. Seguramente, a convivência é uma das tarefas mais complicadas do existir. Porque, irmãos, todos os dias nós somos afetados ou nos aproximamos de pessoas que também são afetadas por outras circunstâncias. E existe uma cadeia que vai se construindo na nossa existência. Você chega em casa e aí você é bem tratado no lar. Você chega no trabalho, você tem um dia leve no trabalho, sem enfrentar nenhum tipo de turbulência. Você retorna para casa, você volta com a alma leve. Se durante aquele dia você teve que lidar com pessoas intransigentes, pessoas difíceis, pessoas que azedam a vida, naturalmente quando você volta para casa, você pode reproduzir tudo aquilo que você recebeu durante o seu dia no lar. E às vezes o marido que culpa alguma tem, ou a esposa que culpa alguma tem, recebe a conta. A fatura chega para o marido pagar ou para a esposa pagar. E aí o ambiente da casa vai se tornando um ambiente desagradável por causa da convivência daquele dia. Por isso nós precisamos pensar muito e refletir muito sobre conviver. Tendo em vista que nós estamos hoje vivendo a era da tecnologia, onde nós reunimos e colecionamos amigos, né? São os milhares de amigos. Mas a gente continua tendo uma deficiência enorme na capacidade de conviver. Existe uma escola na Alemanha que agora criou uma disciplina. A disciplina é bom trato e convivência. E aí o presidente das indústrias da Alemanha foi falar sobre essa escola e disse, essa escola está fazendo algo extremamente importante. Esse presidente da Federação de Indústrias disse o seguinte, eu recebo todos os dias nas muitas indústrias que tenham acesso, pessoas que passaram 15 anos estudando,
E elas chegam com um currículo recheadíssimo de preparo técnico. Mas quando você coloca dentro de uma sala para conviver com outras 3 pessoas, elas não têm capacidade de conviver. Elas não sabem se relacionar. E é interessante que as crianças, os jovens, os adolescentes, eles têm aula só sobre em que momento é ideal e adequado você dizer bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado. Porque a gente vai perdendo a capacidade de fazer isso. Aqui no Brasil, por exemplo, se você estiver em um determinado lugar, a pessoa chega para lhe pedir uma informação e ela não pede gentileza. Ela chega e diz assim: tu sabe onde é a rua Antônio de Freire? É assim ou não é, irmão, no Brasil? A gente acha isso extremamente normal, né? Mas a gente chega e aí a pessoa já vai perguntando: aonde é a avenida tal? E aí a pessoa diz, você faz assim: valeu. Beleza. Show. A gente entra na história da pessoa, a gente acessa a intimidade da pessoa, a gente acessa o conhecimento da pessoa e a gente não tem capacidade de, com gratidão, de forma gratuita, declarar muito obrigado. Bom saber disso. E aí qual é o problema? É que existe uma cadeia de mau humor que vai sendo transferido. Assim como a gente transfere o mau humor, a gente também transfere o bom humor. É ou não é, irmãos? É. Eu tenho na minha sala um camarada que é extremamente bem-humorado. E aí a situação pode estar tempestiva, pegando fogo, pressão de todos os lados. Aí ele abre a boca e solta uma pérola. Aí quando ele solta, aí fica aquela leveza. É uma beleza trabalhar com esse camarada. Esse camarada é responsável por boa parte da produção da equipe. Porque quando você sorri um pouco, você ganha alento, você se reorienta e tem capacidade de produzir mais. Isso é válido para todas as instâncias da vida. Muito difícil conviver com pessoas mal-humoradas. Perguntaram para Max Geringer, né? Nós conhecemos o Max Geringer do Fantástico, né? Perguntaram para ele o que ele faz quando ele tem que lidar com uma pessoa mal-humorada, de difícil convivência. Aí ele diz assim: quando eu vejo uma pessoa muito mal-humorada, eu ligo o neurônio da gratidão. Aí a repórter perguntou: ligar o neurônio da gratidão é? Eu olho para a pessoa e digo assim: obrigado, Deus, por não ser essa pessoa. Deve ser muito difícil ser essa pessoa. E ele disse que um dia teve que olhar para a pessoa e dizer assim: deve ser difícil ser você, viu? Deve ser complicado. E aí o apóstolo Paulo começa nos orientando que se nós queremos aprender a arte do conviver, ou a difícil tarefa do conviver, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que todo o processo de convivência adequado começa em nós. É na autoavaliação e na capacidade de se perceber que nós encontraremos o caminho correto da convivência. Não é olhando para os defeitos dos outros ou fugindo dos defeitos dos outros que nós empreenderemos uma jornada adequada para a convivência, mas é se percebendo como autor, protagonista no processo de convivência. Paulo disse: é forte, pois então suporte os fracos. O que Paulo está dizendo é que, como Cristo Jesus, por outros, suportou tudo, nós temos que ter a capacidade de repetir aquilo que Cristo fez. Isso é um princípio que a gente precisa aprender. E aí eu preciso que os irmãos, nessa noite, olhando para esse texto sagrado, possam perceber a importância de nós, primeiro, convivermos bem consigo, convivermos bem com o outro, e convivermos bem com o totalmente outro. Essa é uma fala de Karl Barth. Existe você, existe o outro e existe o totalmente outro. Você e eu com falhas, o outro com as suas falhas, o totalmente outro perfeito. E com todas as nossas imperfeições, nós temos que ter equilíbrio para conviver com um totalmente outro e com outro,
com Deus e com o próximo. Só conseguiremos fazer isso bem se nós estivermos alinhados consigo mesmo. Todo o processo de convivência começa num autoexame. Eu preciso me perceber, eu preciso me examinar. Eu preciso perceber que eu possuo alguns limites. Eu preciso perceber que existe uma linha, que se eu cruzar esta linha, eu não me reconheço. Quem aqui nunca teve um momento em que entrou em um estado de extremo estresse e depois não se reconheceu? Eu já vivenciei uma experiência no trabalho, depois de uma semana de muito estresse, que por volta de meia-noite eu cruzei essa linha. Eu lembro-me que foi uma situação tão estressante que eu fiquei conversando com uma pessoa no celular, e depois que eu desliguei o celular, eu fui chorar. Você já pensou? Aí no outro dia de manhã eu estava lá, me perdoe em nome de Jesus. Porque eu cruzei a linha. O nível de estresse foi absurdo. Quando eu terminei de conversar com essa pessoa, a Cíntia veio e disse assim: meu filho, é você mesmo que está aí? Digo, é. Porque existe uma linha para cada um de nós. Eu queria fazer aqui uma pergunta. Quem dos irmãos aqui já foi assaltado ou quase assaltado na vida? Eu já fui. Meu Jesus, irmão. Misericórdia, irmão. Fortaleza bela, né? Ainda bem que a câmera está virada para cá. Eu ergui a mão, mas eu só fui 2 vezes, viu, irmãos? 2 vezes. Uma levaram a moto e a outra levaram o celular. O celular era um Siemens, tão antigo, que quando eu entreguei, o ladrão disse assim: você devia ter a vergonha de comprar um melhor, e me devolveu. Será que era bom? Pergunto de novo, quem aqui já foi assaltado pela raiva? Eu também. Quem já foi assaltado pelo medo? Você sabe o que é ser assaltado pelo medo? É você estar sozinho em casa, às 2 horas da manhã, de repente você ser envolvido por um medo terrível, e você liga a TV só para ouvir a voz de alguém. Por que você está assim? Aconteceu com você? Já foi? Olha que interessante, né? Por que a gente liga a TV, irmãos? Porque nós somos tão carentes e necessitados de convivência que ouvir a voz do outro preenche o nosso vazio existencial. E a gente se sente seguro sabendo que a TV nada fará se um ladrão entrar. Mas só o fato de ter alguém falando, a gente se sente participante e pertencente da existência, do viver. E nós estamos vivendo dias de silêncio. Nós estamos vivendo dias em que nós optamos pelo silêncio e ficamos calados, imaginando que este silêncio vai nos conduzir à alegria. E aí, ao invés de a gente falar sobre determinada coisa, a gente fala muita coisa, mas não aquilo que precisa ser falado. A gente conversa sobre tudo, mas não sobre aquilo que é essencial. A gente conversa com todo mundo, mas não com aquela pessoa que é necessária conversar. E aí a gente vai evitando, ligando muitas TVs, muitos rádios, para que a gente possa escutar muitas vozes. E a gente vai perdendo a capacidade de ouvir a principal das vozes. Vamos vivendo em silêncio, vamos vivendo de forma triste. Por quê? Porque a gente perdeu a capacidade de escutar a si mesmo. Rubem Alves diz assim: todo canto que eu chego tem curso de oratória. Mas não é assim mesmo? Curso de oratória para quê? É para você aprender a falar. Aí ele disse: um dia eu vou criar o curso de escutatória. Não tem nem essa palavra, mas Rubem Alves disse: eu tenho certeza que se eu criar um curso de escutatória não vai ter ninguém matriculado. Porque é difícil escutar. Sim ou não, irmãos? É bom e é fácil falar, parlar. As palavras trazem um barulho, e as palavras trazem a ideia de que todas as coisas estão harmônicas
e normais. Mas todos nós sabemos que existe muito silêncio que precisa ser quebrado. Todos nós sabemos que existe um espaço lá no recôndito da nossa alma que a gente prefere mantê-lo lá. Não mexe. Deixa lá. Falar sobre isso, não, porque traz dor. Mas não existe igreja sem dor. Não existe salvação sem dor. Não existe perdão sem dor. Não existe santidade sem dor. Tudo que tem valor precisa ter dor para acontecer. Foi o Cristo, feito maldito no Calvário, que nos concedeu o privilégio de celebrar nesta noite. E aí o primeiro grande problema do conviver é que a gente prefere a solidão, o silêncio. A gente prefere esse lugar inatingível, esse lugar onde a gente fala todas as coisas, mas não fala aquilo que é importante, necessário e fundamental. E quando fala, não fala para as pessoas que precisam ouvir. Por isso, irmãos, no exercício da convivência, nós precisamos aprender a falar, mas também precisamos aprender a escutar. Porque às vezes a gente acha que temos problemas com convivência porque o outro nunca está predisposto a ouvir. Mas será que também estamos? Será que assumimos a meia-culpa? Será que também nos percebemos responsáveis por uma convivência difícil? Será que o nosso relacionamento conjugal é afetado? E será que a responsabilidade é só do outro, é só do cônjuge? Ou será que se eu fizer um exercício consciente das minhas práticas, das minhas palavras, das minhas decisões, do meu silêncio, eu não perceberei que eu sou tão responsável quanto o cônjuge? Conviver não é fácil, irmãos. Eu sempre digo isso em casamento. Dallas Willard diz assim: como são lindas as pessoas com quem não convivemos. É mesmo. Você quer ver uma pessoa linda, veja ela uma vez por ano. Você quer ver uma pessoa maravilhosa, nunca vá na casa dela. Agora você quer ver uma pessoa cheia de defeito, vai morar com ela. Passa um verão. Não precisa do verão não, passa um fim de semana na casa dela. Não precisa do fim de semana não, vai jantar. Não, pastor, pois eu convivo com um irmão e com uma irmã, e a gente já tem assim uns 3 anos que a gente se encontra uma vez por semana, e a gente tem um relacionamento maravilhoso, e a gente tem uma noite maravilhosa. Eu até acho, irmãos, que a gente deveria pensar nisso, sabe? Cada cristão deveria ter o seu grupo de relacionamentos, o pequeno grupo de relacionamentos, e a gente deveria assim ter uma noite em que a gente se reunisse, e nessa noite fosse proibido falar de problema. As irmãs se reuniam assim e diziam: olha, ninguém vai falar de marido, de filho, de problema de casa. A gente vai se reunir para quê? A gente vai se reunir para falar sobre o belo, sobre a pessoa de Cristo, sobre a vida que agora temos nele, sobre o que nos traz esperança. A gente vai falar sobre isso. Pastor, o senhor está dizendo que a gente tem que viver de forma falsificada? Não, eu estou dizendo que é bom a gente incluir nas nossas vidas momentos sem peso. É necessário que nós tenhamos na nossa vida amizades que não tragam seus pesos, porque às vezes você senta a uma mesa, o objetivo é você esparecer um pouco, aí a pessoa senta e diz: ô dia atribulado, aí pronto. A mesa já fica desagradável. E é muito bom quando você está à mesa e você tem a oportunidade de conversar. Você pode até achar que você é muito comunicativo e que você sabe falar muito bem. Tem um estudioso da felicidade chamado Van Hove, é um homem sério. E eu estou falando sobre felicidade, não é essa coisa piegas de irmão, seja feliz, dê um sorriso, não é essa coisa piegas. Eu estou falando de felicidade a partir da dor, do sofrimento, porque é possível
na perca, na dor, no sofrimento e na angústia, permanecer leve, permanecer gentil, permanecer agradável e permanecer cheio da presença do Espírito de Deus. E esse autor, o que foi que ele fez, irmãos? Ele fez um teste. Ele criou Conversas à Mesa, é o nome do projeto. Como é esse projeto? Já está em 5 países. Ele chega em determinado país, ele vai num restaurante da cidade, e aí ele faz esse trabalho com o dono do restaurante, e aí eles colocam 2 pessoas que nunca se viram na mesa. Essas pessoas estão sentadas à mesa, elas não têm conhecimento íntimo, elas não se conhecem, e aí eles entregam um cardápio, e no cardápio tem 15 perguntas sobre questões sérias. Desmatamento, aborto, questões sérias. Não é sobre questões triviais, porque falar sobre o trivial todo mundo fala. Fé, agora falar sobre coisas profundas, fé, devoção, relação com Deus, são coisas profundas. Aí ele diz que ele fez esse teste em diversos países. Tem 5 deles que mantêm restaurantes que fazem esse teste. E aí ele cita no texto. E ele diz que as pessoas ficam paradas e pasmadas porque elas não sabem conversar. Mas conversar é tão fácil, pastor. Conversar sobre coisas triviais, sim, mas conversar sobre coisas profundas, não. Uma coisa é saber falar, outra coisa é saber conviver. E a gente só conversa bem com quem a gente convive bem. Uma coisa é falar sobre as coisas do dia a dia, outra coisa é falar sobre aquilo que nos incomoda. É abrir o espaço do silêncio e ter a capacidade de dialogar sobre aquilo que você pensa sem medo de ser julgado. Por que você não conversa com o diferente sobre determinada posição séria? Porque você teme que o diferente pense diferente de você. E aí você fica retraído. E aí ele faz esse teste. Esse teste confirma apenas uma coisa importante. Diz ele no seu artigo: as famílias não estão permanecendo na mesa depois dos jantares. As famílias não estão sequer sentando às mesas nos momentos do almoço. Cada um faz o seu prato e vai para um lugar da cama, do sofá, um cômodo distinto e diferente. Esse especialista que estuda há 30 anos felicidade diz que uma das coisas mais importantes de uma vida feliz é alguém com capacidade de conviver. E nós só teremos capacidade de conviver se a gente aprender lá, na base, na estrutura. Gente, sejamos sinceros, a gente termina de comer, a gente já tem uma coisa para fazer em casa. A gente não termina de comer e aí a gente fica usufruindo da presença um do outro, dialogando sobre o dia. Por que a gente perdeu a capacidade do diálogo? Por que o silêncio reina em absoluto nas nossas casas? E quando assim fazemos, nós estamos transferindo ao mundo filhos que trarão prejuízos nos seus relacionamentos, que terão prejuízos nos seus relacionamentos, porque não aprenderam o mais importante em casa. Para que o meu filho ou minha filha possa obter uma vida feliz, eu preciso dar a ela coisas. Negativo. Eu preciso inspirá-la a partir de um ambiente de harmonia, de amor, de gentileza, de vida, para que esta filha acredite em casamento. Conversa com as jovens, como tenho conversado no ministério pastoral e no aconselhamento, e são tantas as jovens que dizem: pastor, eu não acredito em casamento. E sabe por que elas não acreditam em casamento, irmãos?
porque elas estão olhando para os seus pais, tratando com aspereza suas esposas, tratando com gentileza os estranhos. Nós precisamos viver de tal forma que os nossos filhos amem aquilo que Deus ama. Que as nossas filhas declarem: eu quero ter um marido igual ao meu pai. Que o filho possa dizer: eu quero ter uma esposa igual à minha mãe. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero ter uma casa igual à minha casa. Eu quero ter um ambiente igual à minha casa, porque o reino de Deus é chegado na minha família. E aí é fácil conviver com quem tem vida leve. Você encontra jovens assim que você chega perto, a sua alma se apega ao jovem rapidinho. Você fica encantado com a maturidade, mesmo em tenra idade, alguém que já tem uma reflexão profunda sobre a vida. Por quê? Porque aprendeu lá, irmãos. Porque tem um espaço de segurança no lar. O espaço de segurança no lar não são as muralhas construídas, não é uma parede dobrada, não é um cão valente solto. Espaço de segurança é pai que ama e honra a mãe, é o esposo honrando a esposa honrando o esposo, sem máscaras. As palavras que precisam ser ditas não sendo escondidas, mas declaradas em verdade, em amor, considerando o respeito, considerando o outro sempre, utilizando as palavras certas e coerentes. Isso é vida. E aí, em primeiro lugar, eu gostaria de pensar a partir dessa perspectiva do silêncio. Em segundo lugar, eu gostaria de pensar a partir da perspectiva da escuridão. Nós vamos concluir já já o sermão. Escuridão. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui paga a conta de luz? Tem uns irmãos que não pagam. Ninguém corta não, irmão, lá. Perigoso o irmão dizer assim: pastor, eu fiz uma ligação assim. Pecado, viu? Quem aqui paga a conta da escuridão? Paga não? Alguém já chegou lá cobrando, um papelzinho cobrando a conta da escuridão para os irmãos? A conta da luz, ela é menor do que a conta da escuridão, os irmãos sabiam? Quanto tempo do dia a gente passa com a luz acesa? A gente liga ali por volta das 6 horas, 11 horas já está todo mundo cambaleante, né? E aí deixa só uma luzinha ligada para poder de noite se despertar, não ficar muito perdido. Mas aí é 4, 5 horas, né? E a gente vive sem luz a maior parte da vida, a maior parte do tempo. E aí a gente paga e paga muito bem a conta da luz, porque se não pagar, irmãos. Eu me lembro do irmão muito querido, que hoje está inclusive no nosso ministério, mas ele era de um outro ministério, e ele estava num culto um dia, e nesse ministério o pastor disse lá: olha, você que está só com o dinheiro da conta da luz no seu bolso, com fé, deposite esse dinheiro na salva, e amanhã você vai receber uma bênção de Deus. E aí ele me contando, ele disse: pastor, eu depositei assim com a fé tão grande, e eu só tinha o dinheiro da luz. Eu disse: e aí, irmão? Ele disse: de manhãzinha, quando eu acordei, que eu abri a porta, o carro da Coelce já estava na porta. Aí eu disse: mas ele queria fazer o quê? Ele deixar algum dinheiro para você? Ele disse: não, era para cortar mesmo, pastor. Cortou, não deu certo não. Pastor Danilson, o senhor não acredita não? Irmãos, eu acredito. Agora, deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Eu acredito mais que se você pagar a conta, você não vai ter problema. Amém, irmãos? Então pague
e pague mesmo a conta de luz. E a gente precisa pagar por quê? Porque se a gente não pagar, nós teremos um retorno negativo, difícil, ruim. Agora, a gente paga e paga muito bem a conta da luz. A questão que a gente precisa perguntar nesta noite é: será que estamos pagando a conta da escuridão? Porque às vezes a gente não paga e acha que ela não existe. Mas ela vem. E sabe qual é o problema da conta da escuridão? É que quando ela vem, ela cobra a nossa paz, ela cobra o nosso sono, ela cobra o nosso sossego, ela cobra a nossa alegria. A fatura é grande. Por isso Jesus diz: discípulo anda na luz, porque ele na luz está, e ele é a própria luz. Discípulo anda na luz. Porque se a luz que há em nós é trevas, quão grande serão essas trevas? E aí eu queria dizer-lhes nesta noite: pagamos a conta de luz a partir do suor derramado no rosto, a conta da escuridão a partir do reconhecimento, a partir da valorização da luz. É quando prostrados diante de Deus a gente declara: eu não mais quero viver em escuridão, mas eu quero a luz que há em Ti. Ilumina a minha jornada, ilumina os meus caminhos, perdoa os meus pecados tenebrosos e muda a minha trajetória. E aí você vai percebendo muito claramente que haverá um processo harmonioso na sua interioridade. Porque embora a escuridade esteja lá fora, ela não vai chegar em você. Quando a gente paga a conta da escuridade, a luz vem habitar na gente, irmãos. Aí você pode estar vivendo num casamento tenebroso, trabalhando num espaço tenebroso, vivendo dias tenebrosos, mas se a luz está em ti, você vai vencer para a glória do nome de Jesus. A questão é: a luz está fora, e essa que está fora pode ser sustentada com valor, mas a luz que está dentro só pode ser sustentada com a sinceridade, com a verdade. E aí eu queria dizer para os irmãos que não existe instrumento mais poderoso do que a verdade. Só teremos capacidade de conviver bem se convidarmos a verdade a assumir um espaço de proeminência nas nossas relações. Pastor, estou carregando o processo de silêncio e de escuridão há muito tempo. O que é que eu faço? Fala a verdade, irmãos. Conversa. Pede ajuda. Pastor, por que eu preciso fazer isso? Porque o acusador que está tentando destruir a sua vida e declarando para você ideação suicida, depressão, medo, ele perderá todas as suas forças. Porque você veio para a luz, você veio para a claridade. A conta foi paga na cruz do Calvário, a cédula já foi rasgada. O Cristo de Deus tem perdão para a minha e para a sua história. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus nessa noite. Exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus nesse lugar. Aleluia. Que nós possamos pagar a conta de luz e ter a consciência de que a conta da escuridade já foi paga 2000 anos atrás. Essa gente não pode pagar, bendito seja Deus, mas o Senhor pagou por nós. Primeiro, silêncio. Segundo, escuridão. Terceiro, solidão. Quando a gente não convive bem, a gente vive em solidão. Olha essa frase aqui de Josh, um autor que eu considero ser um importante autor.
Josh diz assim, ó: solidão, um lugar bom para visitar, mas ruim para permanecer. Solidão, lugar bom para você ir de vez em quando. E aí você transforma o estar só em solicitude, né? É você estar só em busca do encontro com o totalmente outro. Agora, irmãos, permanecer só, não. Ah, pastor, então é por isso que só é feliz quem é casado. Gente, tem irmãos e irmãs que estão casados e estão sós. A solidão não está necessariamente atrelada ao fato de você estar com outra pessoa ao seu lado. Solidão, irmãos, diz respeito à nossa capacidade de fazer o nosso autoexame, perceber as nossas imperfeições, mudar o nosso mundo à nossa volta. Você faz assim, pega um giz e faz assim um círculozinho assim com giz no chão, aí você começa mudando a pessoa que está dentro do círculo. E aí você muda a si mesmo. Você começa a tratar as pessoas com a consciência de que tudo aquilo que uma pessoa diz é a partir de algo que ela recebeu. Se você ouvir uma pessoa de forma áspera, você precisa olhar o que tornou essa pessoa áspera. E aí você vai tratá-la com maior dignidade, com maior humanidade, mesmo essa pessoa não merecendo. Mas quem diz que nós merecemos a presença do Espírito Santo? Quem diz que nós merecemos o perdão de Deus? E Ele escolheu habitar em nós. Bendito seja Ele por isso. Ele habita em nós. Ele está em nós. E nós precisamos pensar sobre isso. Porque, irmãos, o conviver trará alegria. Esse autor que eu falei que estuda a felicidade há 30 anos, inclusive ele tem disciplina sobre felicidade. Ele criou, não tem um produto interno bruto, né? Ele criou um índice para você mensurar o produto interno da felicidade, como se fosse o PIF, né? E aí ele tem uma equipe de pessoas que estão trabalhando, estão respondendo questionários sociológicos que são preparados com o objetivo de confirmar se as pessoas daquele país são ou não felizes. E aí você tem Dinamarca, você tem os países de primeiríssimo mundo, os países onde a violência está à margem, no primeiro lugar da lista. Brasil é 28. Mas curioso é olhar para a lista e ver que México e Colômbia estão acima de Portugal. E aí perguntaram para esse especialista: como pode o México, um país que tem tantas carências e tantas necessidades, a Colômbia, um país que tem tantas carências e tantas necessidades, comparado a Portugal, está acima na lista? Aí ele foi lá para pesquisar. Aí ele chegou à conclusão. Sabe qual foi a conclusão que ele chegou? É porque no México e em Portugal existe uma instituição chamada compadres e comadres. O que é isso? Você tem sua família, e geralmente são grandes as famílias, e aí essa família começa a se relacionar com um amigo, aí ele diz: você vai ser meu compadre. E aí o compadre, ele recebe admissão na família. E aí você chega para um churrasco em família, quando junta compadre, dá 100 pessoas. E aí o especialista diz assim: é melhor morar no México e na Colômbia, porque você tem muito compadre e muita comadre para cuidar de você e dos seus filhos. E o que o ser humano precisa é de convivência.
Não, mas o PIB, o Produto Interno Bruto, não é tão elevado, a economia não é essas coisas assim tão relevantes, mas tem convivência, tem harmonia, tem alegria, tem ombro para chorar junto, e se tem ombro para chorar junto, tem alegria, tem felicidade, tem graça de Deus. Por isso que a igreja precisa ser fundamentalmente o primeiro espaço de convivência. Por isso que os jovens, quando chegarem nesses lugares, eles podem não ter o apelo e a proximidade e o acolhimento em casa nos pais, mas aqui eles serão acolhidos a despeito de suas deficiências e de suas diferenças, porque a igreja precisa ser esse espaço fomentador da convivência. Se uma igreja não é um lugar bom para conviver, ela não está cumprindo a sua missão. Amém, irmãos? Senão a solução seria a gente ficar online. E não é solução ficar online. A solução é passar logo a pandemia e a gente voltar aqui. Hoje eu cheguei, o irmão disse assim: pastor, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. E foi uma pergunta muito importante. Eu disse: diga, pastor, quando é que a gente vai poder abraçar uns aos outros de novo? Olha que coisa profunda. Isso é extraordinário. É uma pergunta importante, sim ou não, irmãos? Sim, extremamente importante. Eu disse para aquele irmão: vamos orar para essa vacina chegar logo. Eu estou doido para lhe dar um arroz sagrado, né? Bendito seja Deus. Nós precisamos do outro para conviver. Nós precisamos do outro para estar juntos. Precisamos do outro para que possamos nos encontrar. Amém, queridos? E aí eu queria concluir a minha fala com uma frase do Dalai Lama. Ele diz o seguinte: quando você se encontrar com alguém de difícil convivência, olhe para você mesmo. Porque responder à ofensa com ofensa é o mesmo que lavar a alma com lama. Responder à ofensa com ofensa é o mesmo que lavar a alma com lama. E aí o Charles Haddon Spurgeon diz algo interessante: crente paga o mal com bem. Porque pagar o bem com bem é humano. Pagar o bem com mal é diabólico. Agora pagar o mal com bem é cristão. Se sois fortes, olhe para a fragilidade dos outros e cuide. Seja o protagonista de um espaço de convivência agradável. Assim, nós não alcançaremos a plena verdade, porque a gente aprendeu no primeiro sermão que não existe a ideia de plena verdade nesta terra. Nós teremos momentos felizes, mas certamente a nossa vida será mais leve e agradável. Amém, meus amados? Quem foi abençoado por esta palavra, diga amém. Vamos orar ao Senhor. Eu quero que você recline sua cabeça onde você está e nós vamos orar, porque o Senhor Jesus disse o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe por que Jesus disse isso? Porque a verdade, ela é como uma palavra diante do silêncio, que rompe todo o silêncio. Sabe por que Jesus disse isso? Porque a verdade é como luz diante da escuridade, ela dissipa todas as trevas. E sabe por que Jesus disse isso? Porque a verdade é companheira no caminho diante da solidão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela será palavra no teu silêncio, ela será luz na tua escuridão e ela será presença na tua solidão. O Senhor, com a sua palavra, entra no recôndito da nossa alma nessa noite e declara: haja luz, haja ordenança, haja harmonia, haja vida. Ele ordena que o espírito de depressão, de medo, saia e a vida se estabeleça na nossa interioridade, porque o Deus da palavra está nesse lugar e a Ele nós adoramos neste recinto. Receba, ó Deus, a nossa adoração, os nossos louvores, porque declaramos a Ti
Tu és único e inigualável, tens acesso a todas as áreas de escuridade da nossa vida, trazendo-nos luz e nos fazendo viver de forma leve, para a glória do Teu nome. Rogamos-Te e em fé e celebração, como igreja, Te agradecemos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai e Senhor, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja. E quem tem fé diga amém. Deus abençoe os meus irmãos e irmãs nessa noite.